Definição de estupidez: conhecer a verdade, ouvir a verdade, ver a verdade, mas ainda acreditar na mentira. O nascimento de Jesus, isso é importantíssimo. No dia 24 de dezembro de 1997, o jornal Estado de São Paulo publicou o artigo de Dom Lucas Moreira Neves, então OP, cardeal arcebispo de Salvador e primaz do Brasil e presidente da CNBB. Vamos parar um instantinho. Em 1997, eu estava em Salvador nessa época e eu vim em São Paulo fazer umas compras aqui na rua, artigos eletrônicos, como é que é o nome? Santa Efigênia, aqui em São Paulo. E quando eu voltei à tarde para Salvador, pegar o avião, nós estávamos na pista para pegar o avião estava parado aqui, eu estava na pista. E bem na minha frente estava o Dom Lucas Moreira Neves, bem na minha frente. Atrás de mim tinha um casal, e a senhora virou para o marido, eu ouvi muito bem, e disse: estou com mau pressentimento deste voo. Eu virei para trás e disse: não se preocupe com nada. E ela virou e disse: por quê? Primeiro que eu não vou morrer de acidente, disse eu para ela. E segundo, à minha frente, está o Dom Lucas Moreira Neves, cardeal arcebispo de Salvador e futuro Papa. Logo não vai acontecer nada ao avião. Ela olhou assim e disse: é o Dom Lucas que está aí na frente. Olha, é o Dom Lucas. Ele não se mexeu, ele não disse nada, mas ele ouviu tudo. Subimos a escada, sentamos. Eu sento sempre no meio do avião. Eu não gosto de sentar na janela, eu gosto de sentar no meio, que eu posso me levantar à vontade sem encher o saco de ninguém. Eu sentei e do meio, são 3 cadeiras, a do meio foi ocupada por quem? Dom Lucas. Sentamos, levantamos o voo. Quando nós e ele estava com o livro na mão, com a lapiseirazinha, fazendo umas anotações no livro. Uma letrinha bem miúda. Eu estou só sapeando. Quando o avião já está lá em cima, já na altura correta, ele vira para mim, sem olhar para mim. Que negócio é esse de Papa, hein? Aí eu virei para ele e disse: com todo respeito, Dom Lucas, eu sei que o senhor vai ser o futuro Papa. Aí ele levantou a hora assim para mim e disse: quem é você? Eu falei: eu sou o professor Madeira, diretor do Instituto Tecnológico Brasileiro e da Escola, da ETS, Escola Técnica Industrial de Salvador. Eu já ouvi falar de você. Oh, que interessante. Eu falei: às vezes você fala demais, disse ele. Eu falei: só estou dizendo que o senhor, com absoluta certeza, o senhor vai ser o novo Papa. Para com isso, rapaz. Que Papa, coisa nenhuma. Quem é você? Você não é nada na igreja que eu saiba. Eu falei: eu não sou da igreja, mas eu sei de coisas que talvez o senhor não saiba dentro da igreja. Ele falou: por exemplo, o senhor vai ser Papa. Ele deu uma risadinha. Ele não era de rir muito, não. Ele deu uma risada e nós fomos conversando amenidades até Salvador. Bom, o que vocês vão ouvir agora, eu vou ler, isso vai passar na tela agora, e eu vou ler o artigo todo de Dom Lucas Moreira Neves, que está no jornal O Estado de São Paulo. Vocês podem, inclusive, solicitar uma cópia do jornal ao Estado de São Paulo, e você compra isso, é claro, evidente, e eles lhe fornecem isso. O artigo chama-se Mudaria o Natal? E por causa desse artigo, Dom Lucas Moreira Neves não foi Papa e foi assassinado no Vaticano.
por causa deste artigo que vocês vão tomar conhecimento agora. Então, vai passando na tela e eu vou lendo devagar para vocês. Mudaria o Natal? Ao que tudo indica, Mudaria o Natal? Ao que tudo indica, durante os 2 primeiros séculos cristãos e quase metade do seguinte, os discípulos e fiéis seguidores de Jesus de Nazaré, chamado o Cristo, abre parênteses, ungido ou Messias, fecha parênteses, não festejavam a data do seu nascimento. Foram, coincidentemente, os séculos de perseguição da igreja nas catacumbas e de milhares de cristãos assassinados pela sua fé, admirados e venerados sob a designação de mártires ou testemunhas. Não se descarta a hipótese da rudeza dos tempos não ter sido propícia à festa e, pouco a pouco, ter caído no esquecimento o dia natalício do Senhor. Se é que esse dia alguma vez foi conhecido. Quem sabe e pode dizer se entre os semitas, na cultura e na religião judaica do tempo de Jesus, estariam em voga as comemorações natalícias? Com a vitória da Ponte Milvio em Hoc signo vinces, a paz constantiniana, o Edito de Milão e o fim das perseguições ao cristianismo, transformado em religião do Império, a Igreja, a comunidade cristã pôde, enfim, celebrar em suas basílicas o acontecimento, a vinda de Jesus Cristo, Deus feito homem e sua pessoa. Então, naquele início do século IV, tão marcado por muitos títulos na história da Igreja, ainda não foi o nascimento de Jesus, Messias, que foi celebrado. Foi sua Páscoa, agonia, paixão, crucificação, morte e ressurreição, acrescentadas sem tardar a ascensão, glória e senhorio à direita do Pai. Essa foi no início a festa por excelência, a maior e até mesmo a única. Quando pouco a pouco e de modo natural prevaleceu o desejo de festejar também o nascimento do Senhor e por conseguinte o mistério do Deus encarnado, foi preciso fixar um dia no ano. Na impossibilidade de encontrar a data histórica, procurou-se uma carregada de valor simbólico. Vigorou então um costume da Igreja, construir um sinal cristão onde quer que se encontrasse algo de pagão. Foi assim que o panteão, de tempos em tempos dos deuses, se tornou o santuário de todos os mártires ou de todos os santos, com festa fixada no dia 1º de novembro. Assim também sobre o templo de Minerva se ergueu a Basílica de Santa Maria. Para comemorar o nascimento de Jesus, nenhuma data pareceu melhor e mais indicada do que o dia 25 de dezembro. Não porque fosse a mais provável, na verdade era improvável ao máximo que César Augusto convocasse o recenseamento com as longas e incômodas viagens que comportaria, e improvável que uma mulher desse à luz numa estrebaria e colocasse seu menino envolto em trapos numa manjedoura no rigor do inverno da Judeia. A data de 25 de dezembro era indicada por bem outro motivo. Naquele dia, mais numa província do Império, menos em outra, mas afinal em todo o Império Romano,
se celebrava o deus Mitra. Este era uma encarnação do sol, mais exatamente do sol Oriens, ou sol nascente. Em Mitra se adorava o astro-rei, porque vencido e sepultado em cada anoitecer, ele era bastante forte e soberano para renascer a cada manhã, vivo, radioso, iluminador e fecundante gerador de vida. Com absoluta naturalidade, os cristãos transferiram para Jesus Cristo os atributos de verdadeiro sol Oriens e se puseram a festejar em 25 de dezembro o seu sempre antigo e sempre novo nascimento, sol Oriens. Ele é chamado numa das antífonas do Ó, na liturgia das vésperas, alguns dias antes do Natal. Quando numa época um tanto diluída no tempo e, portanto, não rigorosamente definida, um tempo chamado do Advento, foi instituído antes do Natal, como a Quaresma precede a Páscoa, ficou ainda mais evidente um certo caráter pascal na figura do sol Oriens, ou sol que ressurge a cada manhã após cada noite de paixão. Assim, Natal e Páscoa se entrelaçam na celebração litúrgica do mistério de Cristo. Não faltaram épocas em que, segundo tendências da piedade popular, o aspecto que mais se acentuava no Natal era o da pobreza de um Messias nascido numa estrebaria nos arredores de Belém, pequeno burgo na periferia de um minúsculo país de pouca importância no lado das grandes potências de então. Era também o aspecto da pequenez e fragilidade da criança nascida de Maria de Nazaré. Esse aspecto é profundamente bíblico. Ele, rico como era, se rebaixou e tomou a condição de escravo. Ele se esvaziou. O contraste manifestado nessas expressões empresta grande força ao mistério do Natal. Os males de um consumismo desenfreado não deveriam esgotar essa força. Para usar a palavra de Machado de Assis, não deveria mudar o Natal nesse sentido, pois é graças a essa concepção do Natal que o mistério da encarnação e do Natal explica o mistério do homem e de cada homem. E é na medida em que, no centro do Natal, colocamos o sol Oriens. Nessa medida, podemos desejar uns aos outros, como desejo aos meus leitores do norte ao sul, de leste a oeste do país, um Feliz Natal, na paz e na alegria, e que os pastores de Belém experimentaram naquela noite. Comentário. Minha amiga, meu amigo, observe que quem escreve este artigo foi o maior cardeal que existia no Brasil na época, sendo inclusive presidente da CNBB. Logo após esta data, mais precisamente em 25 de junho de 1998, ele foi convidado para assumir a prefeitura da congregação para os bispos em Roma, vindo a falecer no Vaticano em 8 de setembro de 2002. Dizem que complicações diabéticas. Mentira! Mas vamos ao artigo. Como você ouviu, Jesus não nasceu em 25 de dezembro e jamais foi colocado em uma manjedoura no rigor do inverno da Judéia. É tudo uma deslavada mentira. Na realidade, 25 de dezembro se celebrava o deus Mitra. Outro fato extraordinário é que a Igreja Católica não considera Jesus como Filho de Deus, e sim o próprio Deus encarnado em um corpo humano,
Um verdadeiro absurdo. Pergunta: por que não se diz isso com todas as letras nas igrejas de todo o mundo? E por que se continua a fazer presépios com aquelas figuras imaginárias, Maria, José, os 3 reis magos, uma vaca e um burro, além, é claro, do menino Jesus deitado em uma manjedoura? Tudo aquilo é uma verdadeira mentira. Se você quiser, poderá adquirir este valioso documento solicitando no jornal O Estado de São Paulo do dia 24 de dezembro de 1997. Coloque na tela a data, por favor. Jornal O Estado de São Paulo, 24 de dezembro de 1997. A gente aprende uma série de coisas nessa maldita dessa igreja. Arma-se presépios no mundo inteiro, uns mais bonitos do que os outros. Formam-se fila. Aí vem o filho de uma puta do padre, com um boneco representando Jesus, deitado numa manjedoura, e entrega para você beijar. Dá nojo aquilo tudo, nojo. Aquilo nunca existiu. Aquilo é uma invencionice. Aquilo é uma fábula. Essa aqui é a grande verdade. E o Papa Paulo X, o Papa Leão X sabia disso. E por que não se fala isso? Tem que vir o Carlos Rosa dizer isso. Por quê? Dom Lucas disse isso, escreveu isso no jornal O Estado de São Paulo, mas quantas pessoas leram aquilo? Quantas pessoas guardaram? Quantas pessoas comentaram? Ninguém. Eu não ouvi uma único desses teólogos de merda que nós temos aqui no Brasil. Eu não ouvi ninguém falar sobre esse artigo de Dom Lucas. Ninguém. Meus filósofo fulano, filósofo ciclano. Mentira, ninguém falou porra nenhuma. Tudo canalha. Fala a verdade, porra. Ele falou a verdade e morreu. Pronto, deram o chazinho da meia-noite pra ele. Ele morreu de problemas diabéticos. Mentira, ele não era diabético porra nenhuma. Mesma coisa que João Paulo I. Mesma coisa que João Paulo I.